falar, então eu preciso de microfone. Uma satisfação tê-los conosco. A comunidade Bahá'í Curitiba se sente muito honrado em tê-los aqui conosco. E nós vamos ter a Elizabeth Cristina Caraçai, coordenadora do ensino da Prefeitura de Curitiba. A gente agradece na sua presença, a presença de todos vocês, assim não precisa ficar falando o nome de todos, que é bastante complicado. Professor Silvio, vice-presidente da Sintec, e também é o representante da comunidade Bahá'í junto à Sintec, que dá o suporte, dá todo o apoio para nós. Vocês estão vendo ali alguns livros, não é um altar, mas é uma postura bastante digna das escrituras sagradas Bahá'ís, que o professor Silvio depois na sua fala vai dar detalhes como vai ser. Programação de hoje vocês têm nas suas pastinhas, tem a parte como vai ser, nós vamos ter uma palestra do professor Silvio, depois nós vamos ter um coffee break, mais 2 palestras, perguntas e respostas. Ok? É muito importante, qualquer dúvida, perguntas, tanto a Beth quanto o professor Silvio são os responsáveis para poder fazer as perguntas e respostas. Ok? Dúvida? Podemos começar? Davi, por favor. Davi Armário vai fazer uma oração para nós. Ó tu, Senhor bondoso, criaste toda a humanidade dos mesmos pais. Desejaste que todos pertencessem ao mesmo lar. Em tua santa presença, todos são teus servos e todo o gênero humano se abriga sobre o tabernáculo. Todos se têm reunido à tua mesa de graças e brilham pela luz da tua providência, ó Deus. És bondoso para com todos, provês a todos, ampara a todos, e a todos concede vida. De ti, todos os seres recebem faculdades e talentos. Todos estão submersos no oceano de tua misericórdia. Ó tu, Senhor, une todos, faz as religiões concordarem e torna as nações uma só, para que sejam como uma única espécie e filhos da mesma pátria, que se associem em união e acordo, ó Deus. Ergue o estandarte da unidade do gênero humano, ó Deus. Estabelece a suprema paz, enlaça os corações, ó Deus. Ó tu, Pai bondoso, extasia os corações com a fragrância do teu amor, ilumina os olhos com a luz da tua guia e alegra os ouvidos com a melodia de tua palavra e abriga-nos no recinto da sua providência. Tu és o grande, o poderoso, és o clemente, aquele que perdoa as faltas das humanidades. Vocês aqui conosco, a Bahá'í é um espaço sagrado muito revisitado por vocês, né? Todos os professores dos nossos cursos nos pediam muito que nós estivéssemos aqui, então a gente gostaria de agradecer especialmente ao Silvio por sua disponibilidade, pela organização, pelas pastinhas, enfim, né? Por todo o conhecimento que a gente vai receber hoje aqui nessa manhã. Então desejo a todos e todas um bom dia. Surge aqueles pontos, inclusive, que até a Beth passou algumas questões, vão ser respondidas através dessa fala. Tá? E depois vocês podem contar outras questões que a gente pode discutir. Né? Aqui eu estou dando algumas referências na internet. É de bom tom, pelo menos acho que para todas as religiões, pelo menos as 20 religiões que a Sintec representa. Sempre consultar, quando vocês forem consultar, informações, consultar nos sites oficiais. Eu coloquei o meu site, ele não é oficial, mas não tem nada aqui contra o oficial. Mas o site oficial é baha'i.org.br, né, que é o site da comunidade Bahá'í do Brasil. Né? Também tem o site baha'i.org, que é internacional, mas tem em português também lá informações. Então lá vocês vão ter fontes de pesquisa fidedignas, né, em relação à fé Bahá'í. Bom,
Falar um pouquinho então do contexto onde surge a fé Bahá'í. A fé Bahá'í surge na antiga Pérsia. Antiga, eu estou falando em referência ao século XIX, né? Então, é o atual Irã. Então, ela surge num ambiente onde tinha uma população que já tinha duas religiões, digamos assim, que parte da cultura da Pérsia. A primeira, mais antiga, é o zoroastrismo, essa imagem das ruínas de Persépolis, que é a antiga capital do Império Persa, né? Então, esses reis eram zoroastrianos. Alguém já deve ter ouvido falar de Zoroastro. Então, é a religião mais antiga daquele local. Depois, esse local foi invadido pelos árabes e se tornou, de maioria, muçulmana. Só que teve um ramo específico do Islã, que é o Islã xiita, só chama de xiita, né? Então, boa parte da população da Pérsia é de base muçulmana, né? Aqui é a foto da Kaaba de Meca, na Arábia Saudita, que é o lugar mais sagrado para todos os muçulmanos. E também vai ter alguma conexão com a história da fé Bahá'í. Isso é importante colocar, assim como o cristianismo nasceu no berço judeu, no ambiente judeu, a fé Bahá'í nasce no berço islâmico. É uma religião independente, ela não é um ramo do islamismo, não é uma seita do islamismo, mas no seu contexto cultural, onde ela nasce, há uma influência do Islã. Os primeiros seguidores da fé Bahá'í eram muçulmanos, se tornaram Bahá'ís. Então, essa relação entre o judaísmo e o cristianismo é a mesma coisa com a fé Bahá'í, entre o islamismo e a fé Bahá'í, né? É o contexto cultural. Então, muitas referências às escrituras Bahá'ís têm a ver com as escrituras sagradas do Islã, que é o Corão, né? Mas também a Bíblia também é mencionada em várias passagens. Bem, vou dar um pouquinho dessa imagem do que era a Pérsia do século XIX. Se vocês acham que o Oriente Médio tem problemas hoje, tinha muito mais no século XIX. As coisas só pioram, nem melhoram, né? Então, o que era? Era uma monarquia, né? Mas uma monarquia que estava ligada ao Império Turco-Otomano. Se vocês, quem é de história, deve conhecer um pouco isso, o Império Turco-Otomano só vai cair na Primeira Guerra Mundial, né? Quando, na Primeira Guerra Mundial eles perdem a guerra e daí vira a Turquia e todo o Império se desmantela. Mas até então o Irã, embora tivesse um rei próprio, a Pérsia, né? Tivesse seu próprio rei, ela estava sob tutela do sultão da Turquia. Então é nesse contexto, nesse contexto histórico, né, no meados do século XIX, é que vai surgir a mensagem Bahá'í. Aqui é um pouco do mapa do Irã, para vocês terem uma noção, né? A capital Teherã, que é bem no centro, é onde vai nascer o fundador da fé Bahá'í, conhecido como Baha'u'lláh. Bahá quer dizer glória, Allah, Deus, então quer dizer glória de Deus, é o título que ele tem, tá? E ele que vai ser o fundador da fé. Mas como é que essa história acontece? Como é que isso se desenvolve? Na época, no século XIX, tanto no Oriente quanto no Ocidente, havia uma expectativa messiânica. A segunda vinda de Cristo, por exemplo, os adventistas surgem nessa época, por exemplo. Os mormons surgem na mesma época, no Ocidente. Lá no Oriente surge uma escola islâmica chamada de Sheikis. Esse é o fundador da escola Sheiki. Eles eram teólogos, né, estudavam o Corão e tinham a certeza de que naquele período iria vir um novo mensageiro de Deus. Vou usar esse termo para vocês, mensageiro ou manifestante de Deus, né? É aquele que manifesta a vontade de Deus, né? Então, o Bíblia usa esse termo, em vez de profeta, usa esse termo, né, um mensageiro ou manifestante de Deus. Então, essa história que surge no século XIX, ela estuda as escrituras e eles chegam à conclusão que 1844 seria o ano do Advento. O que os muçulmanos xiitas esperavam? Eles esperavam o prometido chamado Qaim. Qaim quer dizer aquele que se levanta. Aquele que se levanta seria
na crença dos muçulmanos, o 12º imã. O que são os imãs? São os sucessores do profeta Muhammad. Tá? O 12º é o último imã. Diz a tradição que ele desapareceu e ele voltaria à Terra. Essa tradição, então, chequiz, aponta que em 1144 esse 12º imã se revelaria novamente. Né? O que coincide um pouco com a parte cristã da segunda vinda de Cristo. Tá? Tanto que os adventistas também vão calcular o 1144 como o ano da segunda vinda de Cristo, no mesmo período. Pode passar a próxima. Esse é o sucessor do fundador da escola Cheikhi, Sayyid Qasim, né? E é o último líder da escola Cheikhi. É através dos ensinamentos dessa pessoa que vai surgir os primeiros discípulos do profeta, ou mensageiro de Deus, precursor da fé Bahá'í. Qual é o nome dele? É o nosso João Batista, né? Que é Obá. Então, Obá é o Qaim que os muçulmanos têm. E os primeiros seguidores desse Qasim vão, digamos assim, ser preparados por ele para reconhecer esse prometido. Então, aqui não vou falar muito da doutrina do cheikhismo, mas de qualquer maneira, o que nos interessa aqui é que eles acreditavam na vinda ou na volta do 12º imã. E o Bab vai se apresentar como esse prometido. Então, isso aqui eu já falei, pode passar o próximo. Bom, qual é o contexto, então, que aparece a revelação do Bab? O Bab é nativo de uma cidade no sul da Pérsia chamada Shiraz, fica bem no sul da Pérsia. Então, um dos discípulos do Sayyid Qasim, que era o mestre Cheikhi, vai se dirige a essa cidade e encontra um jovem que ele já conhecia de outras vezes, mas eles vão, o Senhor convida este discípulo para ir na sua casa. Né? Esse jovem conhecido vai ser conhecido então como um mensageiro de Deus chamado Obá. O primeiro discípulo dele chama-se Molá, ou seja, Molá é um título que se dá para sacerdote muçulmano. Né? Todos os sacerdotes muçulmanos são molás. Né? Tem Molá, tem Ayatollah, né? Você já conhece esses termos. Né? Então você é convidado pelo Bab para ir na sua casa. Nesses corredores aqui nessa cidade de Shiraz, que eles vão se encontrar. Então, na noite do dia 22 para 23 de maio, o Bab vai declarar a Hussein ser o prometido do Islã, ou o pai do prometido. Então, só falta um pouco. Então, aqui, esse texto, isso aqui é bem significativo. Isso aqui é um texto sagrado, revelado nesse encontro desses dois, o Bab com o Hussein, que foi seu primeiro discípulo. Né? E esse texto aqui se refere a um capítulo do Alcorão que é a Surata de José. É o mesmo José do Egito que tem na Bíblia, é a mesma história. Então, nesse texto, o Bab se compara a José. Vocês devem lembrar da história de José. José foi vendido pelos irmãos como escravo do Egito. Né? Então, o Bab já antevê que ele seria perseguido, que o seu próprio povo, que são os muçulmanos, iriam persegui-lo. E de certa maneira ele era esse José, né? Que seria vendido pelos seus próprios irmãos, que eles são. Então, aqui já, nesse texto, já era profético em relação a isso. Então, é nessa parte que o Bab anuncia a sua mensagem para o Hussein. Bom, aqui então a gente já vai falar um pouco das escrituras. Né? Então, uma das escrituras mais importantes do Bab, né, é o chamado Kalil Lasmar, que é o comentário da Surata de José, que começa a ser revelado já no primeiro dia do nascimento da fé Bahá'í. E mais dois textos importantes, o Bayan árabe, escrito em árabe, e o Bayan persa, que é o livro das leis do Bab. Então o Bab, embora a gente está comparando ele com João Batista, mas o Bab tem suas próprias escrituras e é uma religião independente também. Ele não é apenas só precursor da fé Bahá'í, ele é precursor da fé Bahá'í, mas ele fundou uma religião que durou um período curto, mas tinha suas próprias escrituras e suas próprias leis. Né? Aqui
aquela primeira mesa que está aberta, né? Aqui são uma coletânea de textos das escrituras do Bab, né? Então o Bab tinha já uma mensagem específica de preparação para a vinda de Bahá'u'lláh. Bom, como ele havia até então lembrado do seu primeiro discípulo, ele mais 17 pessoas vão aceitar a mensagem dele sem mesmo ao menos conhecê-lo, né? Então essas 17 pessoas, mais um Bahá'í, são 18, mais ele, formam 19, que é um número muito importante na fé Bahá'í. 19, na fé Bahá'í tem a ver com este número. Esses 19, contando o Bab, é chamado de 19 letras do Vivente. Vivente quer dizer Deus, são as 19 letras de Deus, né? Então ele tinha 18 discípulos, os primeiros 18 discípulos. Um desses discípulos, acho que é importante a gente colocar aqui, era uma mulher chamada Tahirih. Tahirih quer dizer a pura. Então é a primeira vez na história da religião que uma mulher deu grau de discípulo, de apóstolo, né? Imagine isso no contexto islâmico do século XIX. Então Tahirih é o símbolo da emancipação da mulher na fé Bahá'í, é o símbolo da heroína da fé Bahá'í, porque ela arranca o véu, tira o véu, e ela é morta pelo seu próprio marido, por causa disso, né? Então ela é uma mártir da fé, mas também é uma mártir da emancipação das mulheres. E aí você já tem um princípio Bahá'í importante, que é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não existe distinção na fé Bahá'í de gênero, né? Agora seja como eu falando aqui, podia ser bom tempo, tá? Bem, aqui são as duas prisões que o Bab vai ficar. Ele vai ser preso pelo exército persa, claro, instigado pelos sacerdotes, né? E ele vai passar algum tempo nessas prisões. Depois ele vai ser julgado numa cidade chamada Tabriz. Esse julgamento, tirando, claro, os contextos diferentes, é como o julgamento de Cristo diante do Sinédrio, né? Ele é julgado com uma corte onde a sentença já estava decretada antes do julgamento, que era a condenação à morte, né? Então ele é fuzilado na cidade de Tabriz, uma ditadura da época, testemunhada inclusive por embaixadores estrangeiros, até ingleses, que estavam presentes no fuzilamento do Bab. Então o Bab é fuzilado e depois, claro, os seus restos mortais hoje estão no Monte Carmelo, em Israel, mas ele é o profeta mártir da fé Bahá'í, né? Digamos assim. Bom, como eu falei para vocês, o Bab veio preparar a vinda de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh propriamente é o fundador da fé Bahá'í. Então o Bab sempre dizia que viria um outro mensageiro, maior do que ele, e que ele estava preparando o caminho para esse outro mensageiro. Então Bahá'u'lláh, para os Bahá'ís, é o prometido universal das religiões. Para os Bahá'ís, todas as religiões prometiam, né, um momento em que as religiões iam se unir. Bahá'u'lláh representa para os Bahá'ís essa testemunha da unidade das religiões. Ou seja, para os Bahá'ís, Bahá'u'lláh é o prometido das religiões do passado, né? Ele é o mensageiro que Deus havia previsto na Bíblia, no Corão, nas escrituras budistas, nas escrituras hinduístas, e que agora estaria com a mensagem da unidade das religiões. Bom, aqui é a casa onde ele nasceu. Eu só mostrei que depois, agora, recentemente, ela foi demolida, em 2004, 10 anos atrás, foi demolido. Quase todas as propriedades Bahá'ís que eram sagradas no Irã foram destruídas, né? E ainda os Bahá'ís sofrem perseguição no Irã até hoje, né? Bom, como o Bahá'u'lláh se apresentou como discípulo do Bab, ele também foi preso, né? Mas como ele era de família nobre, o pai dele foi digamos, presidente de província, ministro da corte do Shah, então eles não executaram Bahá'u'lláh, eles exilaram ele. Então ele foi exilado de Teherã para Bagdá, depois de Bagdá, né? E em Bagdá
é que Bahá'u'lláh proclama publicamente ser o prometido que o Báb havia anunciado. Então, de certa maneira, a declaração pública de Bahá'u'lláh acontece em Bagdá. Né? Os baístas sempre lembram essa data, né? Chamados dias do Rivã, quer dizer, paraíso, quando Bahá'u'lláh, com seus seguidores, proclama ser o mensageiro prometido por lá. Depois o sultão da Turquia, né, instigado pelo rei da Pérsia, vai exilar ele para vários lugares, até que o último exílio vai ser em Ankara, que hoje está em Israel, né? Fazia parte do Império Turco. Era uma cidade de prisão, onde os prisioneiros políticos eram colocados. Hoje faz parte de Israel e tem lugar sagrado, um santuário, que Bahá'u'lláh fica exatamente em Ankara. Né? Pode passar. Como é que foi então a revelação de Bahá'u'lláh? Bahá'u'lláh preso, ele foi preso nesse lugar aqui chamado Siachal. É como se fosse um bueiro que foi adaptado para ser prisão. Então as pessoas eram algemadas, colocadas a ferros dentro desse subsolo, né, como se fosse um antigo bueiro. Ele passou alguns meses aí, né? E os bahá'ís acreditam que foi aí que ele recebeu uma mensagem divina, digamos, ele teve uma visão divina. E aí no Siachal, ele vai revelar a primeiras passagens das suas escrituras, que é um pequeno poema, na verdade, que vai ser revelado aí no Siachal, que foi o único que ele revelou na Pérsia. Todo o resto da sua revelação foi fora, né, que ele foi ensinado. Né? Todas as escrituras de Bahá'u'lláh, você pode notar pela mesa, outra tem as escrituras de Bahá'u'lláh, como as principais. E na época era comum que se prendia a pessoa e a família ia junto, né? Então a sua esposa, os filhos dele foram presos junto com ele, exilados junto com ele. Né? Aqui a declaração de Bahá'u'lláh, né? A saída da prisão de Bahá'u'lláh foi para Bagdá. Aqui tem alguns um facsímile do texto dele. É a primeira vez também na história da religião que o próprio mensageiro escreve as suas escrituras e coloca o seu selo, portanto, não é uma tradição oral, são escritas por ele próprio, ou escritas pelos seus secretários, e ele colocava o seu selo de que era verídico, que foi revelado. Ele revelou, por exemplo, em menos de 4 dias, o volume do Corão inteiro. Né? Então havia essa profusão da revelação divina, que para nós, todo Bahá'u'lláh escreveu, se torna escritura sagrada. Né? Ele vai para a capital do Império Turco, que é Constantinopla, e lá ele vai, digamos assim, fazer várias cartas aos reis da terra, inclusive ao próprio rei, ao Shah da Pérsia, ao sultão da Turquia, à rainha Vitória da Inglaterra, ao presidente dos Estados Unidos, tem cartas ao Papa Pio IX, e nessa proclamação pública dele aos reis da terra, ele anuncia sua oposição, admoesta os reis a buscarem a paz. Ele também antecipa o sofrimento na Europa. Ele fala para o Kaiser da Alemanha que a Alemanha ia passar 2 vezes. Ele disse: eu vi sangue no Rio Reno, não uma, mas 2 vezes, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então ele vai admoestar o Papa para abandonar as riquezas do Vaticano, para se dedicar aos pobres. Então as cartas são muito interessantes. Existe em português a tradução dessas cartas, vocês têm acesso fácil na internet, gratuito inclusive, vocês podem ler. A proclamação de Bahá'u'lláh em Bagdá, né? Ele é exilado, depois do último exílio em Ankara. Em Ankara ele vai revelar o livro mais sagrado da fé Bahá'í, chamado Kitab Aqdas. Aqdas quer dizer mais sagrado. Né? É o livro das leis de Bahá'u'lláh. Então esse é o livro mais importante da revelação Bahá'í. Ele tem outros escritos importantes, mas esse é a pedra angular de todo o edifício, digamos assim. Tudo que se refere à Constituição que Bahá'í entende que foi correto e a noção de justiça de Bahá'u'lláh está no Kitab Aqdas. Então aqui é sobre a revelação do Kitab Aqdas. O livro do Kitab Aqdas, para vocês terem uma ideia do que ele vai pautar.
pautar, que vai pautar tanto leis individuais como leis coletivas, leis sociais. Dentre as individuais, por exemplo, a instituição da oração obrigatória. Do Bahá'í, os muçulmanos costumavam orar 5 vezes por dia. Do Bahá'í, uma vez. O nosso obrigatório do nascer, pode ter qualquer hora do nascer ao pôr do sol, uma oração. Tem 3 orações de tamanhos diferentes. O Bahá'í pode escolher uma das 3. Ele vai colocar a lei da herança, por exemplo, a lei dos direitos de homens e mulheres, a lei do casamento, a lei do divórcio, tem divórcio no Bahá'í. Ele vai, a lei do jejum, o Bahá'í uma vez por ano. O calendário Bahá'í tem 19 meses e 19 dias, um mês por ano é o mês do jejum Bahá'í, que é o jejum que se faz do nascer ao pôr do sol, né? Pode se alimentar só de noite. E também ele vai ter leis em relação à estrutura social. E aí ele vai colocar várias leis sobre a questão de como uma sociedade justa pode ser consolidada. Bom, agora na parte final eu vou falar um pouco da administração Bahá'í, porque uma das questões é como a fé Bahá'í é administrada. Na verdade, a palavra convênio que vocês estão vendo aí, nós temos 2 convênios. Convênio quer dizer aliança, toda aquela aliança que Deus fez com Abraão. Mesma palavra, só que os Bahá'ís não termo convênio em vez de aliança. Tem um convênio maior, que é esse convênio de Deus com a humanidade, que foi feito com o profeta Abraão, né? E o convênio menor, que é o convênio que Bahá'u'lláh fez com seu filho, que é este aqui, Abdul Bahá. Né? Aqui é quando Abdul Bahá foi preso, com o pai, jovem, e quando ele saiu da prisão. Depois de 40 anos. Então, Abdul Bahá é o centro da unidade de interpretação das escrituras da fé Bahá'í, e o centro da unidade da fé Bahá'í. Só ele pôde interpretar as escrituras do pai dele. Só. Os Bahá'ís interpretam para si mesmos, mas nunca podem impor sua interpretação aos outros. A interpretação que é válida é a interpretação de Abdul Bahá. Isso evitou que a fé Bahá'í se dividisse em seitas. Né? Então, não que não tentaram várias vezes. Mas a posição de Abdul Bahá faz com que nós sabemos exatamente que interpretação é possível das escrituras e qual não é válida. Porque ele interpretou as escrituras do próprio pai. Depois ele deixou seu neto, Chogue Effendi, como guardião da fé. O guardião, ele não é a mesma posição de Abdul Bahá, mas ele era um líder da fé Bahá'í. Ele foi responsável para se tornar, na prática, as instituições que Bahá'u'lláh tinha anunciado no Kitab al-Aqdas. E uma coisa importante aqui, os Bahá'ís não têm sacerdotes. Eu não sou sacerdote, o Davi não é, nenhum Bahá'í não tem essa posição sacerdotal. A administração Bahá'í, ela é eleita. Qualquer Bahá'í, na ordem de 21 anos, pode ser eleito, tanto homem quanto mulher. Então não há uma posição sacerdotal. O que Bahá'u'lláh fez? Ele separou o poder temporal do poder religioso. Isso, no passado, as religiões tradicionais, o sacerdote contém tanto o poder político quanto o poder religioso, uma mesma pessoa. Bahá'u'lláh separou essas 2 coisas. O poder temporal, o poder de governo, digamos assim, vai para as assembleias. E o poder religioso, que é de orientação religiosa, vai para corpos nomeados. Mas esses corpos nomeados não têm poder, só têm o dever de orientar. Só as assembleias que decidem as coisas. Essa sim tem poder de governo. Portanto, não existe mais liderança individual na fé Bahá'í. Chogue Effendi foi o último líder. Ele não teve descendentes, né? E com ele fecha-se a liderança pessoal. Depois dele é eleita a Casa Universal de Justiça. A cada 5 anos, 9 Bahá'ís no mundo inteiro são eleitos e fazem a função do governo da fé Bahá'í no mundo inteiro. Pode passar o próximo. Né? Aqui é o Monte Carmelo, né? Aqui as escrituras de Bahá'u'lláh, algumas que eu não mencionei. Outro livro importante é o Kitab al-Iqan, livro da certeza. O terceiro, Kalimat, quer dizer palavras ocultas, é um livro que Bahá'u'lláh diz que a essência das religiões está nesse livro. Então são algumas escrituras bahá'ís. É uma gota dentro do oceano. Bom,
Pode passar o próximo. Então, a Casa Municipal de Justiça é esse prédio ali, fica na Guerra Santa, fica em Haifa. Haifa fica do outro lado da Baía de Aca. Aca e Haifa fica no Mediterrâneo, no Israel. Haifa é o porto de Israel. Quando você chega em Haifa, você tem já o Monte Carmelo. E é no Monte Carmelo que ficam as instituições barrais e os santuários barrais. A nível nacional, a Assembleia Nacional, que é eleito também, mas é eleita a cada ano, 9 pessoas de cada país tem sua Assembleia Nacional. E a Assembleia Local, que é aqui de Curitiba, por exemplo, que é uma Assembleia Local com 9 pessoas eleitas, maior de 21 anos, que fazem as funções da Assembleia Local. Aqui, pode passar o próximo, agora você um pouco mais rápido. Esse é o ramo dos eruditos, que é aqueles que têm um poder religioso de orientação. São nomeados. Os mãos da Casa de Deus não existem mais, o último já faleceu, foram nomeados pelo guardião da fé e por Abdul Bahá Bahá'u'lláh. Então esses não existem mais. As suas funções foram delegadas para os conselheiros, membros do corpo auxiliar a nível regional, ajudantes a nível local. Então ele tem essa função de orientação, mas não tem poder. O poder está com as assembleias. Tá? Qual é a concepção, então, para finalizar? Eu vou parar por aqui. Qual a concepção Bahá'í de religião? O que é religião? Você já deve ter estudado isso, religião religare, que é lactanço, que é aquela religião cristã, né? Religar, ou relege, escolher. Então a palavra religião tem várias conotações. Para os Bahá'ís, a religião não é uma série de crenças, né? A religião consiste em ensinamentos do próprio Deus. E os Bahá'ís acreditam que todas as religiões vêm desse único Deus. Nós somos estritamente monoteístas, né? Todas as religiões. E, portanto, esses ensinamentos são para que a humanidade se desenvolva e melhore. Então, é como se Deus mandasse Jesus, Muhammad, Buda, Krishna, Zoroastro, né, para ensinar a humanidade, para ela poder se desenvolver. Então, Bahá e Bahá'u'lláh são também mensageiros que Deus enviou, com a mesma função que os profetas antigos. Então, o princípio da fé Bahá'í tem uma fase de Bahá'u'lláh importante sobre isso, que Deus é a origem de todas as coisas e nele todas as coisas ficam. Isso quer dizer que tudo vem de Deus. Então não existe, para os Bahá'ís, as religiões antigas também vieram desse mesmo Deus. Então os Bahá'ís não têm essa questão de uma posição de crítica às outras religiões, nunca. Porque sabem que elas têm uma centelha divina, elas vieram desse mesmo Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Silvio. Eu gostaria de convidá-los a um coffee break para a gente poder relaxar. O professor Silvio está à disposição, caso vocês queiram ter alguma pergunta particular, que vocês querem saber. Tudo bem, mas você vai estar à disposição, por favor. Situando a fé Bahá'í no contexto histórico da história das religiões. E eu vou falar um pouquinho, também ele falou da parte administrativa, do funcionamento da organização, como a fé Bahá'í se organiza. Eu vou falar uma coisa dos frutos disso, das flores disso no coração da humanidade. E eu considero a construção desses templos como dentro do seio da humanidade, essas flores da revelação de Bahá'u'lláh dentro do seio da humanidade. Então, os templos Bahá'ís, todos eles simbolizam a unidade de Deus, a unidade de todos os seus mensageiros, que era a revelação progressiva, as revelações anteriores que o Silvio mencionava.
a unidade do gênero humano. Essa é a principal mensagem da revelação de Bahá'u'lláh. Cada templo Bahá'í tem como objetivo, além de simbolizar todas essas coisas acima, ele visa resgatar o aspecto transcendental dos seres humanos através da celebração e reverência ao Criador. Então, digamos que o resumo do que significam os templos Bahá'ís pode ser contextualizado assim. As casas de adorações têm uma arquitetura de vanguarda, têm uma tecnologia de ponta, usada com materiais nobres, e ela tem conceitos simbólicos que não é só a arquitetura orgânica e física desses edifícios, mas também tem todo um processo que é de construção de comunidade e uma construção que essas casas de adoração servem como símbolo de algo maior, que visa o ser humano, os conceitos mais humanitários e a experiência de cada ser humano com outro ser humano. Então, o principal conceito das casas de adoração é adoração e serviço. O que isso representa? O que isso significa? A gente entende que adorar a Deus não é só essa reverência individual que você faz de modo meditativo, uma coisa meio de ascetismo. Não, isso também pode ter, mas que a principal função de adoração a Deus é o serviço à humanidade. E na sequência da reunião de hoje, a gente vai ter um vislumbre de como isso, essas atividades de serviço funcionam dentro da nossa comunidade. Essas atividades são atividades sociais, humanitárias, educativas e científicas. A própria construção do templo visa ter dependências e anexo onde vão funcionar atividades que envolvam essas atividades aqui, sociais, humanitárias, educacionais e científicas. E, principalmente, pelo próprio conceito da construção propriamente dita, mas também do que foi predito por Bahá'u'lláh no livro das leis, está predita construções dessas casas de adoração no mundo, o conceito de um centro coletivo para promover a afeição cordial. Essa cordialidade que todo mundo necessita para encontrar realmente a unidade. Um lugar universal, porque é aberto a todos. Um lugar universal de adoração, aberto a todos, independente de sua afiliação religiosa, origem, etnia ou gênero. Porque é só com esses elementos que a gente pode construir uma unidade de pensamento, uma unidade de visão e uma unidade da humanidade. Além do mais, é um lugar que provoca a reverência, que provoca a atitude de silêncio interior. E isso o que acontece? Se forma como um refúgio onde você pode recorrer para ter uma reflexão mais precisa das questões existenciais. Então é um refúgio para reflexões mais profundas sobre a realidade espiritual e questões fundamentais da vida, incluindo a responsabilidade individual e coletiva para a melhora da sociedade. Uma coisa não está sem a outra. A gente entende, por isso que essas casas existem, essas casas de adoração existem. E para que isso? Para a melhora da sociedade. E também é um amplo convite aberto à diversidade. Aqui a gente tem um pequeno... Deixa eu plasticar. Aqui a gente tem uma pequena ideia, dá para vocês uma pequena ideia de como estão distribuídas essas casas de adoração no mundo. Então, temos esses lugares: Chicago, Frankfurt, Panamá, Santiago, Kampala, Sydney, Apia e Nova Delhi. Eu vou falar sobre cada um desses pontos. E isso é só para dar uma visão geral de como isso está distribuído já em todos os continentes. Essa é uma casa
devem ter visto as fotos ali, né? Está em Chicago, e eu vou mostrar todas elas, depois eu vou falar as características comuns dela. Essa foi nos Estados Unidos e foi iniciada em 1921 e foi concluída em 1943. Essa na África, Uganda, e foi iniciada em 1958 e concluída em 61. Essa em Sydney, Austrália, de 58 a 61. Eu estou citando os cliques por isso. Na Alemanha, em 1960, concluída em 64. Essa é no Panamá, esse cerro onde ela... Essa morro. Esse morro onde ela está construída se chama Sonsonate e foi em 69 até 72. Podem ver, são todas recentes, né? Samoa, em 79 até 84. Podem observar que todas têm mais ou menos o mesmo formato. Elas têm características em comum que eu vou falar mais pra frente e tem um porquê disso. Esse é o templo da Índia, a humanidade inteira. Ele é recente, ó, 1980, foi concluído em 86. E essa semana eu estava vendo na TV, no Globosat, tem um programa que está passando sobre os templos da Índia. E o primeiro da série foi muito bem elaborado, passou o templo da Índia. Deve repetir na semana que vem, se quiserem dar uma olhada. Aí aparece por dentro, os visitantes chegando, um número impressionante de pessoas que chegam para fazer suas orações, para ler os escritos sagrados de todas as religiões dentro desse espaço, é bem impressionante. Esse é o Templo do Chile. Ali na parede ele está a foto da maquete. Hoje, essa foto é de dezembro, agora. Ele já está em construção, agora ele já está aqui nesse momento, ele estava com o revestimento externo ainda começando. Hoje, atualmente, ele já está com todas essas asas revestidas. Essa é uma foto que eu gosto muito e ela eu trouxe ela por esse motivo, porque essas flores que estão lá vão desaparecer porque elas são uma vegetação nativa e todo início de primavera elas aparecem muito rápido, muito rápido. Elas despontam, florescem um mês, elas passam floridas e depois elas somem, elas ficam secas, as sementes ficam na terra e germinam no ano seguinte. E essas flores vão sair porque vão ter 8 hectares de jardins. 8 hectares de jardins vão ser construídos ao redor do templo, seguindo as linhas da construção arquitetônica. Então, eu gosto, essa foto é muito querida para mim, porque não vamos ter mais a oportunidade de ver essas flores amarelas da Cordilheira dos Andes, que esse templo é construído na pré-Cordilheira dos Andes. E aqui é o nosso lugar mais próximo, lugar sagrado da América. A gente chama carinhosamente como Templo Madre, Mãe, né, da América do Sul. E esse aqui, ele é o primeiro templo Bahá'í. Ele foi construído em 1902 a 1908, olha, esse é um pouco mais antigo. E ele não existe mais, por conta de não ter duas guerras, passaram pela história dele, complicações políticas, porque foi na Rússia, e também passou um terremoto pela história dele. Então hoje não existe mais, mas existe nos nossos corações, na lembrança do que ele significou para a comunidade Bahá'í e é o primeiro marco desse desenvolvimento social e humanitário que a humanidade fez florescer. Que a comunidade
que o pensamento Bahá'í fez germinar no coração da humanidade. E no Brasil? Ainda não temos. Ó povos do mundo, construí em todos os países casas de adoração em nome daquele que é o Senhor de todas as religiões. Fazei-as tão perfeitas como seja possível no mundo do ser. Esta é uma citação de uma frase de Baha'u'lláh muito importante para se pensar tudo isso, de se construir esses espaços sagrados que sejam abertos a todos. Senhor de todas as religiões. Ainda que em sua aparência exterior seja uma estrutura material, possui, entretanto, um efeito espiritual. Forja vínculos de unidade, de coração a coração, e é um centro coletivo para as almas dos homens. Vocês podem imaginar que isso se processa assim mesmo, porque veja uma arquitetura pensada com esses conceitos. É diferente de qualquer construção arquitetônica comum. Imagina a construção de um mega shopping center, né? O conceito que tem aí é mercantil, é de comércio, é de lazer questionável, mas então uma construção, uma arquitetura que tenha como princípio, como fundamento, pensar esse conceito de abertura a todos os povos, a todas as religiões, a todas as etnias. Como pode isso estar presente nos continentes todos? Como pode ser beneficioso para o ser humano? É um local de adoração? Certamente é, mas é mais do que isso. Mais do que um local de adoração, de uma arquitetura singular e de uma impressionante beleza, os templos Bahá'í simbolizam e transfundem a ideia de um serviço dinâmico e desinteressado à humanidade. Isso que eu estava contando para vocês um pouco das coisas que acontecem no entorno quando surge um templo, esses anexos, essas dependências que são e serão construídas visando o bem comum, visando a comunidade ao redor. Eu percebi muito isso no Chile, onde o templo nem está construído ainda e a comunidade local já chega para os Bahá'ís e querem saber e começam a trabalhar junto e se interrogam sobre suas questões existenciais e se questionam sobre o que é a real espiritualidade, as questões que afligem o mundo. Isso parece que ao crescer essa flor do templo, do seio de uma comunidade, provoca uma inquietude que lança questões, interrogações e também promove reflexões e reflexões em conjunto. Quanto à sua forma arquitetônica, que vocês já puderam apreciar nas formas tão bonitas que são, majestosas, né? Então, não são suntuosas, mas são majestosas. Elas expressam os princípios da fé, que o Silvio também já teve a oportunidade de estar comentando com vocês. E elas possuem 9 entradas e uma cúpula central. Isso na arquitetura dos templos, isso é o que, vamos dizer, é centrado. Essa das 9 entradas, essa questão das 9 entradas e com uma cúpula central. Por que 9, né? São tantas as religiões, são abertas a tantas as pessoas, mas assim, o 9 é o número da maior unidade, ele cabe todas as unidades, porque o próximo número já é uma dezena, né? Então, é um símbolo de unidade, é o símbolo de maior unidade possível. Então, por isso o 9. Essa forma circular, esse ambiente inspirador que isso provoca, por causa que os 9 lados com as 9 entradas formam uma espécie de círculo que convergem todos unidos para uma cúpula central que é o caminho da unidade em direção a Deus, o caminho da humanidade. Então isso promove um espaço
aconchegante, onde cada um pode entrar e falar consigo mesmo, falar com o seu Criador, expressar suas crenças e aí, independente de etnia, raça, credo, cor, sexo, e estar aí na presença de Deus num ambiente harmonioso de unidade. Estamos carentes disso, mas nos continentes todos já tem a germinação da flor. E essa também é uma frase de Baha'u'lláh, que todos os homens foram criados para levar adiante uma civilização em contínuo progresso. É isso que os Baha'is creem, que cada um pode desenvolver em si e no outro a capacidade de gerar mais humanidade. Porque eu penso que a gente ainda está tentando ser humano, né? A humanidade mesmo, com letra maiúscula, com o seu grau de condição, ainda é potencialmente latente em cada um de nós, em nossos corações. E se a gente restringir isso para o nosso entorno, nossa família, demora muito mais para a construção dessa ideia de paz, de harmonia e de união entre os povos. Por isso que a comunidade sempre convida para que todas as pessoas possam se envolver com as atividades Baha'is, para que um grupo cada vez maior de pessoas possam estar levando a humanidade a gente trabalha muito com o programa de pré-jovens e de aulas de crianças, visando isso. O pré-jovem ele tem essa idade que ainda não está identificado com nada, ele está quebrando a identificação com os pais e criando uma nova forma de identificação com o mundo, com a vida e com sua forma de ser. Então, por isso esse programa é estabelecido nessa idade, porque é um momento de construção para que ele possa estar sabendo onde se conduzir na vida. Então, essa frase é muito forte assim, para mim, pessoalmente, porque ela diz muito desse processo que culmina com as atividades Baha'is que vão estar sendo faladas na sequência para vocês apresentarem o programa. Tá? Muito obrigado. Primeiro que, como fotógrafa, ela está registrando no dia de hoje e ela vai depois informar-nos como ela vai disponibilizar essas fotos. Se vocês tiverem interesse, nós vamos poder compartilhar, tá certo? A gente informa a Beth depois, aí ela repassa para vocês, perfeito? Só um comentário. Esse tempo do Chile, a gente tem um carinho todo especial por ele, por estar aqui na América do Sul. E tem um site, e é um site que vocês vão poder ver a parte da criação, a construção, o projeto, como está sendo utilizado. Vale muito a pena se vocês tiverem curiosidade de ver. Convido a Ângela Paz, também é membro da comunidade Bahá'í de Curitiba, professora e arteterapeuta, e ela vai falar para nós sobre o último tema, sobre as atividades que acontecem aqui na comunidade Bahá'í. Bom dia a todos, colegas, né? Apesar de eu no momento não estar atuando como professora, mas considero e me apresento como. Bom, o que eu vou falar das atividades, né, da comunidade refletem tudo o que o professor Silvio falou, o que a Ruth nos apresentou sobre os templos. Então, porque as atividades, né, da comunidade Bahá'í, ela representa a aplicação prática, a colocação no dia a dia dos princípios, né, dos ensinamentos de Baha'u'lláh. Vou deixar. Então, o princípio máximo, né, que Baha'u'lláh veio trazer é a unidade do gênero humano. Estabelecer. Baha'u'lláh afirma que a paz mundial, né, que a segurança da humanidade é inevitável
que somente estabelecendo a unidade entre o gênero humano, nós vamos alcançar esse estágio, né, realmente de paz e segurança e fraternidade entre todos os povos do mundo. Então, cada uma das atividades refletem esses princípios, coloca cada alma nesse caminho de serviço à humanidade, para melhorar a sua vida, né, de âmbito pessoal, de caráter íntimo, e a vida da sociedade, de toda uma comunidade, local, nacional, mundial. Então, essa visão de construção global, de unidade global, ela começa a partir do momento que cada alma se coloca em movimento, se coloca para se transformar e transformar a sua realidade. Mas antes disso, eu queria só colocar uma questão para a gente pensar. Cada religião estabelece um calendário. Então, na Fé Bahá'í também existe um calendário instituído, criado pelo Bahá'í, referendado e confirmado por Baha'u'lláh. E o ano Bahá'í começa no equinócio, né, no hemisfério sul e norte, no momento em que a Terra recebe igualmente a luz. Né? Então, o dia, no período no equinócio, tem 12 horas exatas entre os dois hemisférios. E é nesse dia que se inicia o ano Bahá'í. Nauru, celebrado entre os dias 19 a 21 de março. Então, quando esse calendário começa. E cada um dos 19 meses com 19 dias, cada um desses meses tem um atributo, o nome é um atributo de Deus. Então, glória, sublimidade, poder, grandeza. Para cada início de mês, é celebrada uma festa que a gente chama Festa de 19 Dias, né, instituída por Baha'u'lláh, que é uma festa, uma reunião onde os Baha'ís celebram essa alegria, celebram essa unidade, essa concórdia. Né, é um momento de alegria para o nosso coração, para a nossa mente. E é uma reunião dividida em 3 partes. Uma parte de orações, de devoção, onde a gente se conecta com o sagrado, com Deus. Uma parte que a gente chama de administrativa, onde os assuntos da comunidade é consultado, onde os informes da assembleia local é transmitido para os amigos. E uma parte social, onde é um momento de confraternização, né, de alegria, com o objetivo de estreitar os laços, fortalecer a unidade entre a comunidade. E um detalhe, essa é a única atividade da comunidade que é restrita só aos Baha'ís, principalmente nesse momento da parte administrativa. Todas as outras atividades, como os dias sagrados dentro do calendário, são abertas a todos os amigos, todas as pessoas. Nos dias sagrados, como o Ano Novo, o aniversário de Baha'u'lláh, aniversário do Babi, martírio do Babi, né, o dia da declaração pública de Baha'u'lláh, como o Silvio mencionou, né, o Festival do Lisbão, Paraíso, são atividades, eventos que acontecem em todas as comunidades, né, para a gente lembrar. Como todas as religiões têm seus fatos históricos, seus dias de celebração. Bom, além dessas atividades, ao longo do ano acontecem conferências de unidade da região, escolas de temporada onde as famílias, as crianças, os jovens se reúnem e
reuniões da Casa dos Barrais, ou no caso, Curitiba tem uma sede local, onde os amigos se reúnem para conversar, uma roda de conversa sobre os diversos assuntos. Assuntos da atualidade que a gente pode fazer, buscar, pesquisar o que a Bahá'u'lláh, o Abdu'l-Bahá, fala sobre esse assunto. Então, essas reuniões acontecem ao longo do ano. E temos, né, essas 4 atividades centrais que, desde 96, a Casa Universal de Justiça conclamou todos os Bahais do mundo a focar suas energias. Essas atividades, nós acreditamos que se envolver, servir nessas atividades é uma forma prática da gente colocar esses princípios de Bahá'u'lláh no nosso dia a dia, mudar a nossa vida, a vida da nossa família, da nossa comunidade, de vizinhanças, de cidades. Cada local, cada comunidade Bahai está num estágio, né, onde pode ser percebida essa mudança de postura. Porque quando a gente se transforma, coloca unidade, tolerância, amor nas nossas ações, isso gera um movimento que mais e mais pessoas vão se agregando. Porque todo mundo tem esse anseio de ter uma vida melhor para si e para o outro. Então, com essas atividades, o mundo inteiro vem se desenvolvendo, vem mudando essa atitude, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Primeiro, o que nos liga a Deus, né, o que nos faz essa conexão, é o próprio escrito sagrado e as orações. Bahá'u'lláh diz: bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração. Bem-aventurada a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna e o vale, onde se haja feito menção de Deus e celebrado o seu louvor. Então, nessas reuniões se celebra o louvor a Deus. Nas casas das pessoas, nas sedes locais, nos jardins, em praças, onde pessoas, independente da religião, mas se sentam e juntos celebram a Deus, lendo os escritos sagrados de Jesus, de Maomé, de Buda, de Bahá'u'lláh. Então é esse momento que, para fortalecer esse caráter devocional que a gente tem, porque a oração é o alimento para a nossa alma, e o alimento a gente tem que fazer, nós temos que nos alimentar todos os dias. E também, de forma coletiva, esses momentos são importantes. Então, a gente tem imagens que mostram esses momentos em vários lugares do mundo, das mais diferentes formas, respeitando sempre a identidade das pessoas daquela localidade. Uma reunião devocional em Curitiba, com certeza vai ser diferente de uma reunião devocional no interior da Bahia, ou lá numa comunidade indígena do Amazonas. Também é diferente da celebração de uma reunião na África. Então, aqui a gente coloca, né, em movimento o processo educacional, que é o que realmente promove a transformação. Bahá'u'lláh dá uma ênfase muito especial. Um dos princípios de Bahá'u'lláh é a educação universal. Mas não é só uma educação do conhecimento da humanidade, mas uma educação espiritual, uma educação dos valores. A educação espiritual se refere a amar a Deus, a amar e respeitar todos os manifestantes divinos,
a adquirir qualidades espirituais. Todos nós, todo ser humano é uma mina rica de joias de inestimável valor. E somente a educação é capaz de revelar esses tesouros. Então, através de um programa que inicia com a educação espiritual das crianças, que nutre os templos, corações e mente das crianças. Então, crianças de todo o mundo, de todas as crenças, participam dessas atividades, onde elas, através dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, dos seus textos sagrados, aprendem essas virtudes, o amor, o respeito, a generosidade, né? Preferir vosso irmão antes de si mesmo, são algumas desses princípios. E aqui acontece também em vários locais. Aqui em Curitiba. Aqui vocês podem ver pelo escrito, deve ser, não sei se é alemão. E aqui também em São José dos Pinhais. Continuando esse programa de educação, tem o programa de empoderamento espiritual dos pré-jovens. Esses grupos que canalizam as ondas de energia desses pré-jovens. São esses, usar a palavra que todo mundo, adolescentes, né? Mas para a comunidade, para os Baha'is, é uma idade onde eles têm uma energia, um potencial, um altruísmo, uma vontade enorme de fazer diferença na vida deles e na vida dos outros. Então o programa coloca todos esses desejos em movimento, onde eles estudam, eles têm atividade de artes e principalmente eles executam ações de serviço ao próximo. Eles criam um forte senso de justiça. Eles têm o poder de tomar decisões baseadas em princípios, em valores morais. E, por fim, os círculos de estudo para capacitação ao serviço. Aí tem talvez uma atividade onde mais não acontece talvez em outras religiões desta forma, porque aqui grupos formados por diversas pessoas, né, de diversas designações, sentam para estudar os escritos sagrados em cursos de forma participativa e desenvolvendo o seu potencial de serviço. Serviço, como abordado pela Ruth nos templos, servir a humanidade, servir o seu próximo, dar um pouco de si para o outro. Então, os ciclos de estudo trabalham os conhecimentos para desenvolver essas capacidades de refletir, né, sobre os assuntos espirituais, para trilhar esse caminho de serviço à humanidade. Esses grupos têm um tutor que ajuda cada um a fazer essa reflexão, a trilhar esse caminho de serviço. Cada um tem uma sequência de cursos que, aos poucos, as pessoas vão se descobrindo, gerando uma transformação individual e tendo desejo de promover isso para outras pessoas. E vai, ao longo de cada um dos cursos, adquirindo uma maior capacidade e realizando tarefas, atividades de maior complexidade. E quais são essas tarefas? Quais são essas oportunidades de serviço? Que a gente vê um grupo, né, sentado estudando, tem atividades de artes, tem lazer, né, se fortalece a amizade nesses grupos. E, por fim, esses círculos de estudo, o programa do Instituto, que engloba desde as crianças até os adultos, né, os círculos de estudo preparam para quê?
para cada um que desejar fazer essa transformação no mundo através dessas atividades. Então, os cursos do Instituto, os ciclos de estudo, preparam exatamente para quê? Para promover uma reunião devocional, para formar um grupo de crianças e dar uma aula de crianças, a trabalhar com o programa de empoderamento espiritual para os pré-jovens. E ao final dessa sequência de cursos, aquele que desejar ampliar essa rede também se prepara para ser um tutor dos ciclos de estudo. Então, se fecha, mas ele é um espiral, se a gente não imaginar, que começa ali, você se capacitando, você podendo ser um promotor de uma reunião devocional, você podendo servir como professor de aula para criança, ou como monitor do grupo de pré-jovens, ou ajudando outros que querem começar a trilhar esse caminho de serviço. Todas essas atividades abertas a todos, independente da religião, independente se vão querer seguir ou não a fé Bahá'í. Temos hoje, no mundo inteiro, milhares de pessoas que estão nesse caminho de serviço. Muito rapidamente, eu sei que vai ter um momento onde mais perguntas que vocês tenham possam ser dirigidas a nós que falamos com vocês. Eu agradeço a oportunidade, e agora deixo a palavra para o João. Obrigado, nós vamos abrir para perguntas e respostas, mas antes eu tenho 3 recadinhos. Primeiro, a gente não vai agradecer a vocês, porque nós fizemos uma pastinha para vocês simples, mas que tem um texto que eu acho que é muito forte, e mais que agradecer a vocês, a gente só tem que educar e ensinar a viver. O educador, como agente unificador, desempenha o maior serviço que o homem pode prestar à humanidade. Então não somos nós que temos que agradecer a vocês, é a própria humanidade. Então, e vocês podem fazer. Posso pedir assim, que nós aqui da comunidade façamos um grande aplauso aos professores em reverência. Nós vamos ter uma foto oficial, se vocês me permitem, antes de vocês irem embora, por favor, no encerramento, nós vamos fazer ali fora, com esse sol, esse dia maravilhoso, nós vamos fazer uma foto. E eu gostaria de fazer 2 convites a vocês. No domingo, Dia das Mães, nós temos o tradicional café com fé aqui na Sede Bahá'í às 10 horas, aberto a todos. Se vocês quiserem estar conosco tomando café, aqui esses lanchinhos deliciosos para vocês. No dia 23 de maio, às 20h30, tem a declaração do Papa, que é uma reunião aberta a todos. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Muito obrigado. Nós vamos abrir para perguntas e respostas. Professor Silvio, por favor, eu gostaria que você coordenasse junto comigo aqui na frente. Quem quiser, eu não sei como vão ser as perguntas, são direcionadas, ou se vocês querem fazer perguntas. O meu tio chama-se Juan Carlos Salazar, grande Bahá'í, que agora voltou da Bolívia, que tentou uma estrela, mas não tinha nenhum motivo. Ele tentou fazer, mas não deu muito certo. Por gentileza, eu tenho algumas questões. Com relação aos seguidores da fé Bahá'í, tem uma noção de quantas pessoas da fé Bahá'í mesmo, que ela é aberta a qualquer pessoa, independente de seu credo. Mas tem uma ideia? Tem sim. Tem uma estatística do Centro Mundial Bahá'í, tem os registros dos Bahá'ís no mundo.
E tem a estatística de um centro de estudos de religiões da Inglaterra que faz de todas as religiões do mundo. Então, aproximadamente, os bairros são 7,5 milhões no mundo, né? Então, aproximadamente, isso muda muito, né? Como qualquer religião, as pessoas às vezes não participam mais, ou pessoas ingressam todos os dias. Então, isso é uma coisa muito mutável. Mas as comunidades em si têm sempre o registro dos barrais, né? E como faz o ingresso? A pessoa que quer se tornar Bahá'í o que ela tem que fazer é declarar que ela quer ser Bahá'í, que acredita em Baha'u'lláh como mensageiro de Deus para esta época, e se compromete a obedecer as leis Bahá'ís. Ela é registrada na Assembleia, né, local, ou a Assembleia local mais próxima, e ela passa a ter todos os direitos de qualquer outro Bahá'í. Tanto ela votar, né, e ser votado, se for maior de 21 anos, participar de todas as atividades. Não tem nenhuma gerontocracia na fé. Os mais velhos não tem nenhuma prerrogativa em relação ao Bahá'í. Então, a pessoa é Bahá'í, há 1 minuto ela tem os mesmos direitos do Bahá'í que está há 30 anos na fé Bahá'í. Posso perguntar? Tem várias perguntas. Posso? Pode. Qual é o critério para se decidir o local para construir as casas de devoção, os templos de devoção? Talvez a Ruth podia falar melhor sobre isso. Ruth, vem aqui. É que ela esteve nesse processo lá no Templo do Chile, ajudando lá. Então ela pode. O princípio que eu posso dizer é que foram pensadas uma para cada continente, né? Depois agora, como já tem uma em cada continente, então vão abrir as casas locais. Inclusive na Colômbia, em Cali, já está em projeto uma casa de adoração lá, mas daí não seria esses templos continentais, seria um templo local. E na África também já tem 2 em andamento. Como se angaria fundos para se construir um templo desse? Então, esses templos são pensados pela Casa Universal de Justiça, está dentro do nosso livro das leis, a construção deles. E como os Bahá'ís não aceitam doações de nenhuma entidade, nem sócio, política, governamental ou não governamental, então só aceitam dos próprios Bahá'ís. Então cada templo desse é uma geração de amor, porque cada Bahá'í que contribui de Zanzibar, Holanda, Hungria, Brasil, ele contribui com uma pequena quantidade reunida do mundo todo para construir uma casa de adoração. A casa de adoração que está construída no Chile agora foi determinada nesse lugar no Chile, porque quando os Bahá'ís chegaram no Chile, teve uma grande receptividade dos chilenos, principalmente da zona da Araucania, que são mapuches. E tem muitos mapuches que são Bahá'ís. Então, por conta desse movimento, teve a primeira doação de uma pessoa dizendo: não, eu quero que construa isso em 1956. Então, inclusive a gente pensava: não, quem sabe seja no Brasil, porque o Brasil é tão mais representativo, tem mais pessoas. Mas como essas construções são representações de amor à humanidade, esse ato desse Bahá'í que estava lá numa comunidade chilena teve o significado de erigir esse templo ali. E hoje a gente vê que é uma maravilha dentro da cordilheira, a cordilheira se cobre de neve no inverno, é uma coisa muito linda, assim. Mais alguma coisa com relação a isso? Não, na realidade, então todas as outras pessoas do mundo inteiro participam dessa construção do Chile. Inclusive crianças. Eu conheço uma menininha que esteve visitando o Templo do Chile, que quando começou essa questão de construção do Templo do Chile, ela juntava os dinheirinhos e dizia: mãe, esse é para o Templo do Chile. Aí a mãe dizia assim: mas filha, por quê? Sim, mãe, a gente tem que ter a oportunidade de construir porque vai ser tão bonito. Então você veja, uma criança, né? Então a mãe escutou isso e aceitou esse. Com relação aos rituais, existem rituais dentro da fé Bahá'í, por exemplo, que nem tem certas festas que são restritas aos Bahá'ís. Existem rituais,
Rituais coletivos, não. Só tem rituais individuais. Como é que funciona isso? Por exemplo, nas orações obrigatórias, tem 3 orações. A oração mais curta é simples. Os bairros devem se dirigir ao santuário de Bahá'u'lláh em Acre, né? Aqui no Brasil seria o Nordeste, né? Então, orar naquela direção em pé. E antes deve lavar a mão dos outros, que é a ablução, né? Então, essa oração tem essa prescrição. Podia ser considerado isso um ritual. A oração média tem outras regras, de prostração, depois isso a pessoa faz individualmente na sua casa. Nunca faz na frente de ninguém, não pode fazer ritual na frente de ninguém. Então, esses rituais são individuais. E também no enterro, o Bahá'í tem uma oração da congregação, que é a única oração congregacional. Quer dizer, uma pessoa faz em nome de todos a oração. Porque as orações Bahá'ís, eu faço oração, eu não faço em nome de todos. Cada um faz a oração, né? E não tem nenhuma postura. Numa reunião Bahá'í não vai haver nenhum ritual. Nenhum. Né? Se parecer uma coisa ritual, ninguém é obrigado a fazer e tal. É livre totalmente. Mas Bahá'u'lláh restringiu os rituais. Há uma sabedoria nisso. Os rituais separam as pessoas. Você não tem o código do ritual. Você vai num templo, de uma região mais antiga, tem muito ritual, você fica perdido lá dentro. Numa reunião Bahá'í, qualquer pessoa se sente em casa porque não tem ritual. Não tem nada que você tem que saber antes. Né? E os rituais individuais, ela aprende como se tornar Bahá'í. Ela estuda o que é ela que vai fazer, só individualmente. Então é por causa de uma religião que tem que ser universal, tem que ser para todos. E daí não pode impor nenhum tipo de ordenamento ritualístico e vai acabar com essa diversidade. E até vai, desde o Mapuche até o Curitibano aqui, nem eu, né? Então todos têm que se sentir iguais na comunidade. E com relação à morte? Bom, os Bahá'ís acreditam numa vida após a morte, mas uma vida espiritual. Os Bahá'ís não acreditam que o espírito está dentro do corpo, o espírito está refletido no corpo. Então, como o nosso corpo fosse um espelho, reflete a luz que é o espírito. Então, o nosso corpo quebrar, né, desmanchar, o espírito continua, porque o espírito não é do mundo material, é do mundo espiritual. Então, nós vamos para o mundo espiritual. Os Bahá'ís não acreditam no lugar céu ou no lugar inferno. O céu e o inferno é a condição. Quanto mais perfeições você desenvolver neste mundo, mais você está no céu. Quanto menos perfeição você tiver, mais no inferno você está. O inferno é o afastamento de Deus e o céu é a proximidade de Deus. Os Bahá'ís não acreditam na essência do mal. O mal é uma ausência, é uma falta do bem. É como a luz. A luz existe, a escuridão não. A hora que você vê a luz, acaba a escuridão. A escuridão tem existência própria. Mas nós somos livre-arbítrio. O homem pode se voltar para as coisas ruins, mas ele escolhe voltar. Não é que uma entidade mal faça isso. Porque para os Bahá'ís, Deus é o absoluto bem. O absoluto bem não poderia ter criado o absoluto mal. Isso é uma contradição. Né? Então, na verdade, o mal é quando você se afasta de Deus. Nós, seres humanos, fazemos o mal. Então, não existe uma entidade má. Existe nós que nos podemos fazer o mal. Os Bahá'ís acreditam assim. Então, tudo que aparece nas escrituras antigas, tudo vai ter a vida do demônio e tal, é simbólica, não é um mundo, não existe isso, porque Deus não criaria alguém para disputar com ele. Isso é absurdo, porque daí ele deixaria de ser todo poderoso também. Né? Desculpa pelo número de perguntas. Não, imagina. Então, aqui para isso. Então, relacionado com a morte mesmo, eu lendo o livrinho aqui, o corpo não pode ser queimado. Os Bahá'ís acreditam que como o corpo é esse espelho que reflete o espírito, deve ser respeitado. Então, você respeitar seria que ele deve ir para a terra e de uma maneira natural, né, se decompor na terra. Então, mais nesse sentido. É claro que as pessoas podem morrer de qualquer jeito, mas você pode morrer em incêndio. Assim. Você não vai ter problema com isso, né? Coisa desse estudo da Bíblia. Mas a cremação como instituição na terra não é permitido. Também não é permitido colocar corpo em gavetas ou fora, tem que ser para baixo da terra. Então, ultimamente, os pais estão enterrados nesses cemitérios tipo Parque Nação, Jardim da Saudade, porque tem que ser enterrado. Não no cemitério vertical, a gente não vai ser aquele cemitério vertical. Você não deixa. Então, o corpo é cuidado, ele envolve
enrolado com algodão ou um tecido lavado e colocado dentro do caixão, não é enterrado com roupa. Não é um ritual, mas é um cuidado com o corpo, né? Tem esse cuidado com o corpo. Eu queria perguntar sobre a cerimônia de casamento e batismo. Vocês ministram? Não existe batismo na fé Bahá'í, tipo um sacramento ou coisa de... Como eu falei, uma pessoa entra no Bahá'í, ela só diz que quer ser Bahá'í, uma carta para sua fé e é Bahá'í, acabou. É uma coisa administrativa, né? A criação da declaração dela é uma coisa direta com Deus. Isso é uma coisa interessante. Como a religião não tem sacerdote, não tem intermediação sacerdotal nisso. Tudo que você faz de bom e ruim tem que se acertar com Deus. É você com Deus. E isso é uma responsabilidade bastante grande. E o casamento também é assim. Bahá'u'lláh prescreveu um versículo para o casamento. Os dois devem dizer a seguinte frase: nós verdadeiramente aquecemos a vontade de Deus. É só isso que ele prescreveu. O resto, os dois que escolhem o que querem fazer, que oração que eles querem, quem que vai fazer. Eu já fiz vários casamentos, mas os dois convidaram lá. Você vai falar do nosso casamento lá para a fundação tal. O João Davi também já fez. Então, ele escolhe. Essa ideia bota uma pessoa representante. Ele tem efeito civil no Brasil, então o civil é feito junto. Só tem que fazer no mesmo dia. O civil e o religioso tem que ser no mesmo dia. A única exigência da administrativa da fé é essa. Então, se a pessoa quer fazer separada, eu e minha esposa, nós fazemos de manhã o civil e de noite o religioso. No mesmo dia. Pode repetir a frase? Nós verdadeiramente aquecemos a vontade de Deus. Eu não esqueço porque eu casei. Eu tenho umas perguntinhas bem simples. Primeiro, a fé Bahá'í não é considerada uma religião, isso? Sim, é uma religião. Do ponto de vista Bahá'í, só existe uma religião, que é a religião de Deus. Então, todas as religiões são religiões de Deus. Tá? Então, digamos, a fé Bahá'í é uma etapa dessa religião de Deus para nossos dias. Assim como o cristianismo foi no passado, como o Islã foi no passado, o budismo, o hinduísmo, o zoroastrismo, o judaísmo, foram religiões também desse mesmo Deus, que tiveram uma missão para aquele momento, tiveram ensinamentos, então todas vieram desse mesmo Deus. Bahá'u'lláh diz que todos os mensageiros de Deus sentam-se no mesmo trono, estão no mesmo lugar e têm a mesma posição. Ele até adverte, não fazer distinção entre os mensageiros de Deus. Todos são iguais perante Deus. A segunda perguntinha. Quando nós trabalhamos a questão da religião, assim, das crianças, daí nós separamos, falamos das matizes, que tem a africana, ocidental, oriental e indiana. Ela se classifica aonde? Em alguma dessas? Eu tenho problema com a Beth. Nós não... Veja, se você pensar bem, a fé Bahá'í ela nasceu no Irã, tá? No Oriente, o cristianismo também, né? Mas veja, toda a administração Bahá'í se desenvolveu nos Estados Unidos. A parte administrativa Bahá'í, ela se desenvolveu nos Estados Unidos, né? Os primeiros Bahá'í norte-americanos, né? Porque foi também no século XIX os primeiros Bahá'í norte-americanos. Então ela nasceu enquanto a revelação de Bahá'u'lláh no Oriente, mas ela floresceu no Ocidente. Então, como a Bahá'í é muito multicultural, não dá para se dizer que ela é uma religião oriental. Mas como lá, vamos classificar. Então, ela nasceu do Oriente e é oriental. Mas essa dificuldade existe. Não dá. Lá no livro, lá no Estado, por exemplo, ela ficou como oriental. Tudo bem. Inclusive, na minha representação na Fintech, eu estou como o ramo oriental. Tá, então, o islamismo também como oriental. Mesmo o islamismo tem muito muçulmano no Ocidente. Muito mais, às vezes. Né? Então, é difícil essas classificações. Mas isso é usado, no caso das fintechs especificamente, é que a diretoria tem que ser representativa de uma diversidade religiosa. Então tem que ter matriz africana, se possível indígena, oriental e ocidental. Para que a diretoria não fosse só de cristãos, só de islâmicos, só. Então, isso. E didaticamente também é usado para manter essa ideia de diversidade. Então, para isso serve, mas, como diz um professor amigo meu, que diz que toda classificação é injusta. Qualquer classificação que você faz, qualquer coisa, é sempre injusta, você sempre vai tirar alguma coisa que vai encaixar naquela classificação. Né? Em religião é a mesma coisa.
Oi. As demais religiões, elas tendem a acreditar que o seu Cristo é o único e tendem a desprezar os demais, como o Buda, por exemplo. Se eu entendi aqui, me corrija se eu estiver errada, para a fé Bahá'í não despreza os demais, o Bahá'í é apenas mais um, é isso? Os Bahá'ís, como eu disse para você, Bahá'u'lláh revelou-se ao mundo por causa desses mensageiros do passado. Então, ele é da mesma linhagem, é uma linhagem semita, né? É uma religião que tem a ver com o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Mas ele, Abdul Bahá'í, também disse que as religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo, também vieram de Deus. Então os Bahá'ís aceitam essas religiões como vindas de Deus. E tem um princípio interessante que é que, na verdade, Abdul Bahá'í diz que Deus sempre guiou a humanidade. Então, qualquer nação indígena, por exemplo, aqui na América do Sul, antes dos portugueses virem, eram também guiados por Deus. Então, provavelmente, essas tradições se perderam, muito pouco sobrou. A gente não sabe o nome desses mensageiros. Então, teve mensageiro na África, pode ter, até que o candomblé, por exemplo, tem raiz de algum mensageiro da África, a gente não sabe disso. A gente não pode ter a soberba de dizer que não é de Deus. Porque, sob o ponto de vista da Bahá'í, tudo vem de Deus, né? E, claro, ela tem o mesmo propósito. Só que algumas, historicamente, preservam até hoje. O xamanismo, o islamismo, o budismo. Outras desapareceram, né? Então, os Bahá'ís entendem que eles são dessa mesma linhagem desses mensageiros do passado. Não é uma religião à parte, né? Era como se fossem professores da mesma escola. Só que, digamos, Krishna é do primeiro ano. Bahá'u'lláh é do último ano. Até agora, mas vai ter outros profetas no futuro, daquele ano mais um, como se fosse uma escola. Me parece, desculpa a minha ignorância, mas me parece assim uma evolução do ser humano quando coloca isso, o respeito por todas as visões religiosas numa coisa só, que daí é o poder disso, me parece uma evolução mesmo do ser humano de ver uma coisa assim. Que independente do qual Deus que você denomina, mas todos somos da humanidade, uma coisa que une. É bem uma coisa assim, uma questão de evolução, porque não faz diferença, não faz retaliações de uma de outra, aceita, parece uma evolução. O fato de eu estar na universidade, eu não posso esquecer da minha professora do pré-primário. Quer dizer, as verdades que ela ensinou foram as mesmas. Talvez ela saiba até a mesma coisa que o professor da universidade, só que naquela época eu só tinha condição de aprender aquilo. Mas agora nós estamos no século XXI, podemos aprender coisas a mais. Então há uma evolução, mas não que os profetas saibam menos. É por isso que tem que ensinar de acordo com a nossa capacidade de entender, né? Então, só partindo dos nomes, né? Então, só para finalizar, então o precursor seria o Babi. O Babi, então, seria os mensageiros de Deus. No caso, poderia ser visto como cada um profeta, ou tem o primeiro, como assim nos nomes de falar? Olha, a ideia da palavra profeta é sempre dar duas conotações. Por exemplo, Isaías também é profeta. Mas qual é a diferença, por exemplo, de Isaías e Moisés? Moisés funda uma nova religião. Isaías segue Moisés. Então tem duas categorias de profeta. Aqueles que são a Bahá'í diz que profetas dotados de constância são aqueles que fundam uma nova religião. E os outros seguem esses. Então os profetas da Bíblia todos são profetas, só que seguiam a religião de Abraão e de Moisés. Tá? E Isaías não fundou uma nova religião, nem Miqueias, nem Oséias, nenhum deles fundou uma nova religião. Então nesse sentido, Bahá'u'lláh, Jesus Cristo, Moisés, Abraão, Krishna, Buda, Zoroastro, são profetas dotados de constância, fundaram novas religiões, que permanecem até hoje. Então essas religiões são referendadas nas escrituras bahá'ís, são mencionadas nas escrituras bahá'ís. Algumas outras religiões que existem, que têm centelha de Deus, com certeza, não são mencionadas. Não são mencionadas porque o contexto cultural da fé bahá'í, do fundador da fé bahá'í, não existia as pessoas dessas religiões, né? Mas não que elas não sejam válidas, né? Mas Bahá'í diz que de 1000 em 1000 anos aparece um grande mensageiro na Terra e funda uma nova religião. Uma nova religião não que ele despreze o do passado, mas uma nova etapa da religião. Jesus falou de Moisés e falou de Abraão.
mas fundou uma nova religião, uma nova religião em relação ao judaísmo, né? Embora tenha relação com o povo. Então, nesse sentido. Silvio, se me permite, é que houve uma pergunta lá atrás sobre a questão do batismo. Acho que, como muitas de nós aqui somos mães, né? Então, só queria lembrar, porque a mãe, né, a mulher, dentro da Fé Bahá'í, é considerada a primeira educadora da humanidade. E hoje, com essa participação cada vez maior do homem nessa função, então os pais são os primeiros educadores. E no caso, os pais são orientados a fazer oração para o seu filho, o seu bebê, já na barriga, sempre, né? Fazer oração, conversar, falar dos assuntos espirituais para esse bebê. E tem uma pequena oração, isso não é ritual, ninguém é obrigado, mas quem sabe e que quiser fazer, eu, por exemplo, nós fizemos com os nossos filhos uma pequena oração quando a criança nasce. Então o pai, a mãe faz no ouvido da criança aquela oração e o pai faz no outro ouvido, para você tentar insuflar já esse espírito. Então, quer dizer, essa questão do batismo, né, quando você já se preparando, se orientando, se capacitando, inclusive para ser pai e mãe, isso já é todo um processo, né? Simbólico é quando a criança nasce, ela é recebida, né, com essa oração ao seu ouvido e depois ela é apresentada para a comunidade como novo membro da mesma. Posso pedir uma salva de palmas para todos nós? Obrigado. Vamos fazer a foto oficial agora. Vamos ficar nesse no primeiro.